E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o estudo do capítulo 32, cujo título é Notícias de Veneranda. Nós continuamos no capítulo 32 e no último programa nós continuamos comentando sobre as informações que a dona Laura dá ao André Luiz. Aliás, oi? A enfermeira Narcisa. Desculpa, gente, que a enfermeira Narcisa da André Luiz, mas também a dona Laura saberia. Que a enfermeira Narcisa da André Luiz sobre a atuação da ministra Veneranda. Ministra que sugere, primeiro, tem a ideia, né, de construir belezas, jardins com salas de instrução para as palestras, para projeções, em que toda a colônia tirou proveito, porque ela diz aqui que teve a campanha do Salão Natural e todo mundo pediu cooperação, inclusive o Ministério da União Divina. Então a ideia dela foi aceita por toda a colônia. Nós falamos aqui sobre a questão das ideias, de ideias boas, de ideias que trazem o bem para a coletividade, que são nada mais, nada menos do que aquilo que a pessoa já carrega, já conseguiu, carrega por dentro de si, né? É um patrimônio que ela adquiriu, essa questão do pensamento salutar, do pensamento no bem. E isso exprime em ideias. Fizemos assim um parâmetro, uma analogia com a nossa convivência, com a nossa vivência aqui enquanto encarnados e a nossa convivência, para que as ideias, o nosso esforço para que as nossas ideias sejam sempre as melhores, que favoreçam a todos. E o detalhe também, que ela fala que a ministra Veneranda, ela não estava atrás de reconhecimento, ela não queria isso, ela queria o bem de todos. É isso que é o nosso futuro, né? Com certeza, enquanto espírito eterno. E aí, nós paramos em qual parágrafo, Tereza? Valendo-me, 8º parágrafo, vamos começar. Valendo-me da pausa natural. Interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrestres? Terrenos, desculpa. Então, porque ele viu tanta beleza, tantos salões, e como é que fica o mobiliário disso? Onde é que a pessoa vai sentar, onde é que vai escrever, como é que fica isso? É tão grande como nos recintos terrestres, né? Terrenos, novamente. A Narcisa sorri e acentua. Ela responde: há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza, novamente. Então, o que ela fez? De início, que a gente está vendo aqui. Ela ideou, quer dizer, ela teve a ideia de colocar quadros que assinalassem a passagem de Jesus pelo mundo, mas com recursos da própria natureza. Então, a gente imagina aqui que ela fez os quadros da passagem de Jesus, alguma coisa de Jesus fazendo a preleção, com a folhagem ali, com a natureza. E a gente fica imaginando como é que é isso, porque não é uma pintura. São quadros feitos com o recurso da própria natureza. Ela não usou tinta, não teve quadro assim como a gente entende hoje aqui, como a gente sabe que tem, não é? Né? Meu Deus, que beleza é essa? Cada salão natural... Olha o natural, terceira vez. Terceira vez, a Tereza tinha falado isso em programas anteriores, né? Eu vou contar quantos natural ela colocou aqui. Natural, naturais, no plural. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturadas na substância do solo. Olha que coisa bacana, na substância do solo,
forrados de relva olente e macia. Então são bancos feitos, vamos dizer assim, seriam da terra, a substância do solo lá não é a mesma daqui, não é a mesma terra daqui, mas é uma substância que a pessoa pisa, que o espírito pisa. Lá nem todo mundo volita, matéria. Não é assim, a gente já viu isso. Então é matéria. A colônia Nosso Lar, repetindo, ela está na periferia do umbral. São espíritos que estão em convalescência, vamos dizer assim, se recuperando de alguma tragédia, de alguma doença, de alguma enfermidade. Resumindo, de algum desequilíbrio. Estão se recuperando. O André Luiz é um. Então são espíritos ainda que mantêm atitudes e comportamentos como aqui na Terra. Tanto que teve a briga das necessidades alimentícias, que não eram necessidades, mas a briga por alimentos como eram aqui. Então o espírito se educa, né? Se educa, mas ainda tem as necessidades. Então o caminhar é normal e tem o solo. E a poltrona era feita com substância desse solo forrada com a relva verde, com aquela relva olente e macia. Então macia. Então, e os quadros feitos da natureza. A gente não consegue nem imaginar que beleza seria isso. Como é que seriam esses quadros, né? A gente já tem hoje em dia algumas pessoas, né? Porque a lei de progresso é uma lei de Deus. Então, algumas pessoas mais, de alguma maneira, intelectualmente mais antenadas, vamos dizer assim, já utilizam. Já começam a utilizar dos próprios recursos que encontram perto de onde vão construir as suas moradias, né? Já começam a utilizar bastante os elementos naturais que tem naquela região. A gente já vê arquitetos pensando dessa maneira, pessoas comuns mesmo, né? Pensando dessa maneira. Uma coisa que em alguns lugares a gente vê é a utilização dos pneus que sobrecarregam os lixões, já são usados como... Isso não é uma coisa natural, mas é uma ideia que ajuda o meio ambiente. Fazer canteiros de pneus que iriam ser descartados e iriam prejudicar a natureza, mas são utilizados como canteiros de plantas, né, para decoração e tudo, em jardins, em praças públicas. Então, as pessoas, de alguma maneira, entendendo que a gente pode fazer muito com os recursos naturais que o espaço em que a gente está oferece. Não querer, né, uma coisa mais simples, mas fica uma coisa sofisticada, não é? Então, continuando. Isso imprime formosura e disposições características. Só lembrando, gente, só uma paradinha aqui, na Revista Espírita de 1858, no mês de março, Kardec coloca Júpiter e outros mundos. E ele faz um relato aqui sobre o que os espíritos se informam. Ele dá o nome dos médiuns e tudo, sobre a questão de Júpiter, né? E além disso aqui, esse é de março de 58. De agosto do mesmo ano, de 1958, ele fala a propósito dos desenhos de Júpiter. Então, ele está dizendo, através da mediunidade, inclusive do senhor Sardô, como médium, ele dá o nome do médium. Então ele dá uns relatos sobre alguns aspectos de Júpiter. É um planeta, né, uma condensação de matéria bem mais diferente do nosso lar. Como a Terra também é uma condensação de matéria, que a gente dá o nome também de planeta. Mas tudo o que a gente quer dizer é o seguinte, como Kardec relata aqui sobre certos detalhes lá de Júpiter, inclusive fala da casa de Mozart, a fachada da casa de Mozart. E o que a gente está querendo dizer? Que Kardec já tinha informações sobre construções, natureza em outros mundos. E a gente pode fazer uma analogia aqui com o nosso lar, porque nosso lar também é morada da casa do Pai, assim como Júpiter, Terra, Lua, né, Marte, o Sol, tudo é morada na casa do Pai. Tudo são fontes, são feitos da fonte original, que é o fluido cósmico universal, em condensações diferentes uma da outra.
que a gente dá o nome de planeta, colônia espiritual, posto de socorro, como, por exemplo, a cabana do Orzil, que está descrita no livro Ação e Reação, como a universidade lá no Sexo e Destino, do Homem Novo, Instituição do Homem Novo. Almas Irmãs. Aliás, desculpa, o Instituto Almas Irmãs, Instituição do Homem Novo, é lá nos livros Mensageiros. Almas Irmãs, que é lá nos livros Sexo e Destino, né? 4 km² de construção, que ele diz, para cima e para baixo, né? Então, são tudo condensações de matérias feitas para o ensinamento para o Espírito Eterno. Então, o que nós estamos lendo aqui não é nada absurdo. Kardec já tinha essas informações. Assim como tem aqui, tem outras na Revista Espírita. A gente fazer uma analogia das ideias, que inclusive com as ideias que se conectam, né? A conexão das ideias. Isso não é novidade aqui para nós. Então, continuando aqui. Onde é que a gente parou? Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. Mais um natural. É mais 4 um natural, vezes. você está anotando. Então, e aquilo que nós tínhamos em... Não é à toa que ela bota 4 palavras natural no texto, no capítulo. Aquilo que nós tínhamos já comentado em programas anteriores com relação às pregações de Jesus na cátedra da natureza, não é? Então, ele dando exemplos de ensinamentos morais para o Espírito Eterno, usando o dia a dia do lavrador, o dia a dia do homem do campo, lidando com a natureza, como ele sempre fez. E continuando, a conversação... desculpa. A conservação. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Então, olha, tem que conservar lá também. Cuidados permanentes, tem que aparar a grama, tem que fazer isso, fazer aquilo, do modo, né? Tem que ter trabalho. Exatamente, trabalho. E aí a gente lembra da simplicidade e da beleza, que requer trabalho. Sempre. Kardec fez a pergunta 678 nesse sentido. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está sujeito à mesma necessidade de trabalho? Então, nosso lar é um mundo mais aperfeiçoado que a Terra, um pouquinho mais. Apesar de sabermos que todos aqueles que estão lá vão voltar para a Terra, vão reencarnar. A maioria, 99% dos habitantes de nosso lar, retornarão à Terra para uma nova encarnação. Então, os espíritos disseram a Kardec, a natureza do trabalho é relativo à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não deveis crer por isso que o homem fique inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, em nosso lar, todos trabalham, não é? E quem não trabalha, como aquela senhora que foi pedir ajuda para os filhos ao ministro Clarencio, vai ficando no Parque do Repouso, até ver se começa a entender que a ociosidade, ela é um suplício na realidade, porque você estaciona enquanto espírito. O trabalho, ele faz com que as pessoas desenvolvam a sua inteligência, a sua sensibilidade. Então, para que esses salões naturais, esse mobiliário natural fique bonito, do jeito que com certeza precisa de ser conservado, como a Narcisa está falando para o André Luiz. Exige cuidados permanentes. Então, essa ideia que muitos de nós tínhamos, que morrer é descansar, pode cair por terra. A gente pode deixar de se iludir com isso, porque cada vez mais a gente tem visto no nosso estudo o quê? Que quanto mais o espírito evolui, mais trabalho ele pede, mais trabalho ele gosta de desenvolver. A exemplo disso, o
governador de nosso lar. A exemplo disso, Jesus, que no seu evangelho, quando era criticado, quando curava as pessoas no dia de sábado, ele dizia, mas Deus trabalha todos os dias, eu também. O trabalho é constante, é uma lei. Então, não vamos nos espantar achando que após a nossa desencarnação vamos passar o tempo necessário lá na erraticidade apenas tomando ar fresco no Bosque das Águas. Porque isso não procede. A gente vai realmente ter momentos, a gente vai ver aqui em capítulos daqui para frente, que tem os momentos do lazer, mas o trabalho é essencial. Então, é o que a Narcisa está dizendo, olha, isso está bonito porque tem pessoas que conservam, que trabalham, que amparam, que aparam as plantas, que podam, que regam, e que colocam adubo e que tem todo o cuidado de manutenção. Então, Kardec, já em 1857, recebeu essa informação, que em todos os mundos há trabalho, só que é um trabalho relativo ao mundo em que se está habitando. Então, em Júpiter é outro tipo de trabalho, em Saturno é outro tipo de trabalho, mas com certeza todos fazem alguma coisa, todos têm ocupações úteis, né? Certo. Continuando. Então, continuando. Agora vamos ao parágrafo 12. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. Então a ministra veneranda fez todo aquele trabalho, com a construção de recantos para estudo, instrução, toda a parte, embelezando com os quadros evangélicos, e ela com os quadros evangélicos da passagem de Jesus pela terra. E o André Luiz pergunta pelo mobiliário, ela diz que são poltronas, bancos esculturados com a substância do solo, cobertos pela natureza, pela relva, e ela diz que o mais bonito é o reservado às palestras do governador, que lembremos que ele sempre, quando tem tempo, ela disse anteriormente, as conversações do governador quando ele se digna de vir até nós, quer dizer, quando ele tem tempo. Ela continua, a ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens do gosto helênico, quer dizer, da Grécia, Isso. Da Hélade, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frodejante vegetação. A gente, quando vem aqui para a Rádio Rio de Janeiro, lembrei agora, Tereza, a gente deixa o carro aqui perto, a gente vem gravar, e passa por uma casinha tão bonita, a gente olha assim com admiração, tão cuidada, um jardinzinho simples que a senhora, alguém cultiva ali, assim a gente acha tão bonito, a gente às vezes até dá uma paradinha para olhar. Não é inveja não, é admiração. Mas então, aí a gente fica fazendo uma comparação. Se aqui na Terra, com todo o problema que a gente tem, com esse ambiente que a gente vive, de ideias malsãs, emanadas de nós mesmos, com esse tumulto que tem aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente viu uma beleza, é a casinha aqui perto da rádio. Uma coisa tão bonita, tão bem cuidada. Imagina isso que ela está falando. Eu não consigo, eu leio aqui, acho até bonito, mas não consigo imaginar de tanta beleza que é. Não é? Né, Tereza? Você consegue imaginar alguma coisa? Não, eu não consigo, fica difícil. Ela está dizendo que o governador já teve algumas reencarnações, provavelmente, na Grécia. Uhum. E reencarnações que lhe são caras ao coração. Porque tem lugares que às vezes a gente pensa no lugar, eu pelo menos tenho um lugar aqui no planeta Terra que eu não gosto muito de pensar nele, não tenho vontade, apesar de ter ido já, mas não,
sabe? Me incomoda, assim, eu não acho nada lá bonito, é um lugar comum, nada que me faça suspirar, né? Já para o governador é o contrário. Vai saber por ela quê, descobriu, né? Melhor nem cavucar essas coisas não. Deixa pra lá. Mas a ministra, com a sua sensibilidade, ela conseguiu descobrir que o governador, não é, tinha boas lembranças, porque devem ser boas, né? Para ela decorar o salão em que ele faz a preleção, bem parecido com os salões da Grécia, que a gente comentou, né? Eram ao ar livre, eram os chamados anfiteatros gregos, né? Que existem alguns exemplares ainda, já em ruínas, é lógico, mas existem, parece, alguns lá na Grécia, servindo de exemplo, né, para a gente conhecer. Então, ela teve todo esse cuidado. E aí ela só não disse, porque com certeza a veneranda sabe, né, que encarnação o governador teve na Grécia, mas a gente fica imaginando, né, se ele era contemporâneo de Sócrates, se ele era contemporâneo de Alexandre o Grande, e aí a nossa curiosidade fica sem resposta. Mas que provavelmente ele viveu na Grécia e tem boas lembranças. E eu lembro de uma palestra do Raul Teixeira, onde ele foi informado pelo seu mentor que ele iria assistir uma palestra onde o doutor Adolfo Bezerra de Menezes estaria presente. E ele chegou lá e não viu doutor Adolfo Bezerra de Menezes, como a gente conhece, né? Porque qual é a imagem que nós temos de doutor Bezerra de Menezes? Um senhor de idade, né? Idade já avançada, com barba, cabelos brancos, não é? Cabelos grisalhos. E ele falou pro Camilo: Camilo, você falou que o doutor Bezerra estaria presente e ele não está presente. Ele falou: não, está sim. É porque hoje, em especial, ele resolveu se vestir e se apresentar numa experiência, numa experiência que ele teve na Grécia. É aquele jovem ali, vestido à grega. Então, doutor Bezerra é alguém, segundo Raul Teixeira, é alguém que já teve também uma experiência boa, o que parece, né, na Grécia. E naquele dia ele resolveu se apresentar daquela maneira. Resolveu se apresentar à grega. Então, a veneranda aqui, em nosso lar, ela, com a sua sensibilidade, ela descobriu que o governador, com certeza, tivera uma ou algumas reencarnações na Grécia e tinha boas lembranças. Então, para agradá-lo, e a gente já falou aqui, esse agrado que é feito ao governador é um agrado sincero. Não é a nível de manipulação, não é a nível de pieguismo, de puxa-saquismo, não. Todos, não é? Todos veneram esse governador porque sentem nele o seu grande cabedal intelectual e a sua grande moralidade no sentido de amor, caridade, né, de sentimentos bons, né? Mas a hora avança, como o Marco fala, o nosso relógio aqui é obsediado. Não para. Não para, né? Não dá trégua. Não dá trégua. Então, vamos chegando ao fim, agradecendo a todos pela companhia, pedindo a Deus, aos bons espíritos e a Jesus, que abençoe todos os lares, abençoe vossas vidas. Muita paz de Jesus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.